Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar da série Round 6, a série mais vista da história da Netflix. Pessoas de todos os tipos estão assistindo e infelizmente muitas crianças, jovens e católicos. Isso eu digo infelizmente porque essa série traz uma série de problemas morais. É lamentável que muitos católicos, crianças e jovens estejam vendo essa série. E vou explicar o porquê. Porque uma primeira impressão pode enganar, já que nós vemos muitas cenas coloridas, muitas imagens até mesmo infantis. Aparecem algumas brincadeiras, alguns jogos e até algumas cenas que aparentemente são atrativas e podem encantar. Então, a primeira imagem pode parecer uma série agradável e sem maiores problemas. Só que, no fundo, a série é para 16 anos como classificação etária e contém tortura psicológica, violência explícita, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia, palavras de baixo calão e uma série de problemas morais. Bom, vamos lá então. Em que consiste a série? São pessoas com dívidas que resolvem participar de um jogo, porque ao final desse jogo o vencedor sairá milionário. A história tem como protagonista Seong Ji-hoon. Ele é viciado em apostas, corrida de cavalo, jogos de azar e está devendo para muitos bancos e agiotas. Ele tem uma filha, não é um pai presente e não consegue dar para sua filha o que ela precisa. Ele se sente humilhado pela situação financeira que possui. E o padrasto e a mãe têm uma situação muito melhor que a dele. Ele rouba dinheiro, inclusive, da sua própria mãe, uma velhinha diabética, para poder gastar em seus jogos. Desesperado porque ele não consegue pagar as suas dívidas e até ser ameaçado de morte, Ji-hoon então é chamado a participar de um jogo misterioso, em que estão centenas de pessoas na mesma situação e estão em busca de um prêmio milionário. Mas para conseguir, eles precisam encarar o risco da morte. Quem perde é eliminado. E quando acabou o primeiro round do jogo, a maioria deveria decidir se ia continuar o jogo ou se o jogo deveria ser encerrado. E a maior parte das pessoas decidem sair do jogo. No entanto, eles não conseguem voltar para a normalidade. Por exemplo, Sae-Beok, uma garota norte-coreana, não consegue ajudar o seu pequeno irmão no orfanato. Um outro personagem, que é imigrante do Paquistão, se vê desesperado com a situação de sua esposa grávida passando necessidades. E Cho Sang-woo não aguenta o peso de ver sua mãe perder sua pequena barraca de peixe por conta das dívidas dele. E assim, uma série de personagens decidem voltar ao jogo. E a partir daí, a cada novo round, a cada nova rodada, os personagens vão passando por jogos que aparentemente podem parecer como brincadeiras infantis, batatinha frita, 1, 2, 3 e outras brincadeiras do tipo. E aqueles que perdem esses rounds, essas partidas, vão sendo eliminadas fisicamente, vão sendo assassinadas. E aqui eu deixo como sugestão o Instagram do Matheus Araújo, que fez uma série de stories sobre este tema, com uma análise muito boa, mostrando a série como que passa uma mensagem que é melhor estar morto do que ser pobre. Como a série passa uma mensagem que a pobreza é inaceitável, que vale a pena tudo para sair da situação de pobreza, de miséria. Vale a pena tudo e é preferível a morte do que a pobreza. Uma mensagem também oposta ao cristianismo. O cristianismo ensina
como que a riqueza não é um fator determinante, como é possível ser santo tanto na pobreza, na riqueza, e como muitos santos mesmo escolheram se despojar de tudo para viverem a pobreza, e como é importante esse desprendimento, e como que é possível, mesmo na pobreza, uma grande santidade. Mesmo na pobreza nessa vida, é possível ser rico na vida eterna, de muitos e muitos bens. E além desse problema, um outro problema que devemos levantar é a questão do relativismo moral, como se não existisse um certo e não existisse um errado, como se tudo variasse de acordo com as circunstâncias. Então, por determinado problema que a pessoa passaria, seria possível ela matar outros, seria possível participar de todas as artimanhas, de todos os jogos, custe o que custar, valesse o que valesse, para conseguir os seus objetivos. Nós católicos não aceitamos, nós temos um código de conduta, nós temos os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja. Não é tudo dessa forma, não é tudo relativo. Pelo contrário, nós temos um norte. Não é aceitável a morte por causa de dinheiro. Não é aceitável entrar num jogo que coloque em risco a sua vida por causa de dinheiro. Não é aceitável matar. E como que as crianças, os jovens e todos os católicos assistindo vão sendo banalizadas nessa questão do certo, do errado, do bem, do mal, porque as séries, assim como as novelas, elas vão prendendo, elas vão encantando, e a gente acaba tomando lado sempre dos protagonistas e acaba aceitando o mal sem estar se dando conta, sem estar percebendo que se está do lado do mal. E aqui eu quero citar, por exemplo, a série Breaking Bad, que você acaba, quem assiste, torcendo por o lado de quem está fabricando e comercializando drogas. Ou seja, não tem mais um norte, um parâmetro, né? Vender, consumir drogas é errado. Mas diante da história, você acaba ficando do lado oposto, do lado errado. Assim também como o famoso La Casa de Papel, em que a história gira em torno de assaltos que são bem preparados, como por exemplo contra a Casa da Moeda Real. E deste modo se acaba torcendo pelo pecado. Essa série chamada Round 6, que tem essas 6 rodadas para que a pessoa vencedora se torne um milionário, faz com que a pessoa que assiste banalize o mal, banalize o pecado, não veja problema em determinados atos pecaminosos para conseguir um objetivo, mesmo que aparentemente possa parecer bom, ganhar dinheiro para conseguir determinado objetivo. Mas no catolicismo, nós temos como meta fazer o bem usando meios bons, usando os meios adequados. O mais importante é a santidade. A santidade é a imitação de Cristo. Fazer o que Cristo faria em cada situação, mesmo nas menores situações possíveis. E determinada série e filmes parecidos vão nos acostumando, vão nos banalizando, pensando que não tem problema determinadas ações, vamos acostumando com os pecados, vão levando para uma tibieza, e assim, de pecadinhos, se comete um pecado mortal e se afasta da igreja. Muitos podem pensar que não tem problema, não, é só uma série, eu sei diferenciar, eu sei distinguir. Diante de tantas iniciativas boas, excelentes que estão tendo nos meios de comunicação, não devemos, nós católicos, ficar com séries como essas. Nós temos a iniciativa da Lumine, que só nos traz conteúdo de qualidade. Nós temos agora o Brasil Paralelo, que está também trazendo filmes que só tem a acrescentar em termos morais e estéticos. Quantas iniciativas boas! Para que perder tempo com uma situação dessa? E também eu aproveito esse vídeo para deixar um aviso aos pais. Fiquem atentos aos conteúdos que as crianças e os jovens estão assistindo. Parecem conteúdos inofensivos, parece que são conteúdos que não tem problema. Mas muitas crianças têm assistido e tudo isso tem corrompido, tem destruído o imaginário, e tudo isso vai afetando o modo com que se vê
que se percebe as relações humanas, a religião e tendo grandes impactos. É importante muita vigilância dos pais no conteúdo que seus filhos estão vendo, porque os meios estão muito corrompidos, até mesmo desenhos, séries, está tudo muito contaminado, muito corrompido. Então é preciso vigilância dos pais e também restrições ao que está sendo visto. E também, como dica aos demais católicos, não vale a pena assistir só porque determinado conteúdo está na moda, está todo mundo comentando. É melhor dedicar o tempo à oração, a leituras espirituais e aos filmes, séries e materiais católicos que podem enriquecer. Nesses tempos de grande combate espiritual que estamos vivendo, não podemos perder tempo, podemos nos arriscar com essas superficialidades, com essas coisas que trazem materiais nocivos, que possamos usar o nosso tempo, que é tão precioso, para a nossa santificação. Então, que nós católicos possamos ficar fora dessa série Round 6 e de todas as séries parecidas que possam surgir pela frente, porque isso pode acontecer com o sucesso dessa série, surgirem muitos materiais semelhantes, que nós católicos não façamos parte desse tipo de conteúdo.